Alô, queridos amigos da Associação Brasileira de Marketing e Negócios, estamos aqui agora com o 4º episódio da nossa série Publicidade no Tempo. A gente quer acompanhar as peças icônicas da publicidade ao longo do tempo, verificando o que é que fez sentido no passado, o que não faz hoje, o que faz hoje e não faz no passado. E temos sempre aqui 2 convidados que conosco vão debater aquilo que a gente vai mostrar e vai provocar. E, para começar, eu quero ter aqui a Renata Mondelo. Eu pergunto para a Renata, como é que você se identifica para o nosso pessoal? Olá, tudo bem? Mário, muito obrigada pelo convite de estar aqui nesse programa, que eu acho que é uma ideia genial, né? A gente precisa revisitar essa propaganda genial, essa propaganda brasileira, né, tão reconhecida. Como eu me identifico, eu sou uma apaixonada pela comunicação, eu sou aquela profissional. Eu me formei em jornalismo, depois eu fui trabalhar numa agência de publicidade, aí eu me apaixonei pela publicidade, essa agência fazia eventos, eu me apaixonei por eventos, e aí depois eu fui para o mercado corporativo, me apaixonei pela dinâmica, né, das empresas, então assim, e trabalhei em veículo também, no Jornal do Brasil, né, que era uma grife nessa época. Então, assim, eu me considero uma apaixonada pela comunicação. Agora, claro, todo mundo, né, tem as suas características mais marcantes. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que faz pontes, né, entre marcas, entre pessoas, entre ideias. Eu gosto de fazer pontes, eu tenho prazer em fazer essas pontes, né? Então, eu sou uma pessoa de redes, né, que constrói redes, e tenho muito orgulho disso, né? Eu vejo muita coisa acontecer a partir disso. Eu sou a mãe do Thiago também. Não eu não posso parar, não ia deixar de falar do Thiago. Sou flamenguista, tem alguém aí? Não, então, tem ali, ó. Agora nós vou passar para o Paulo. Não, agora chega. O Paulo Henrique, você como é que se identifica? Bom, primeiro queria agradecer o convite. Realmente é um prazer imenso estar aqui com a BMN, com o Mário. Realmente é um programa muito gostoso, né, a proposta. Bom, primeiro que eu me identifico como PH, né? O mundo inteiro me chama de PH desde criança. Paulo Henrique era só para tomar esporro. Mas eu me identifico como professor. Na verdade, eu me identifico como um apaixonado por ensinar, na verdade. Eu sou administrador, trabalhei com marketing em algumas empresas, mas com 26 anos eu percebi que por onde eu passei nas empresas, eu sempre buscava um jeitinho de ensinar. As estagiárias, os profissionais estavam crescendo, acolher, e aí eu percebi que tinha um caminho que me conquistava mais, né? Então, hoje eu me considero um felizardo de trabalhar com o que eu gosto. Eu sou muito feliz de sala de aula com meus alunos e, claro, com marketing, né? Trazer o marketing para a sala de aula. Eu quero já lembrar para todos vocês que os nossos convidados aqui não sabem quais as peças que eles vão assistir para comentar. Então, não tem nada aqui combinado antes. É como um papo de bar em que a gente vai apresentar aqui um desafio, uma pergunta, uma provocação. E o nosso tema de hoje, desse episódio, é o uso de crianças na publicidade. O uso das crianças como personagens dentro de um roteiro da publicidade. E a primeira peça que nós vamos ver é uma peça em que vocês vão notar que essas crianças bem pequenas, elas estão dentro de um clima de romance. Como é que será que vocês vão encarar isso? Vamos ver agora a peça e depois a gente continua. Danilo, fala. Arranjei uma namoradinha. Diga. Que bonitinha, que bela e branquinha, que amor de gatinha. A Mara é tão Fabinho. Ela tem o nariz levantado, os olhos verdinhos, bastante puxados, cabelos curtinhos e o sandal do lado. Bom, eu quero dizer, eu vou aqui, antes de perguntar, dar aqui uma observação minha, comentário meu. Existe uma abordagem da Sandal, usando crianças, existe uma letra de uma música bem conhecida, né, uma música popular brasileira, e as crianças estão num clima entre ingenuidade e romance. E
Aí vem a pergunta, vocês acham que isso cabe ainda ou é um exagero usar a criança dessa forma? Quem começa? Eu pergunto... Ladies first. Bom, Mário, a minha empresa, né, se chama Diversa Comunicação Consciente. Então, é uma missão trazer consciência, né, para as ações de comunicação, né, e eu vejo que essa publicidade, essa propaganda, né, ela não tinha consciência. Então, a gente visita, tem muita criatividade, mas realmente erotização, né, a gente vê... A peça não tinha, agora para a época Para a também? época, ninguém pensava nisso. Eu acho que na época foram feitas, né, propagandas grandiosas, né, mas essa questão do respeito, né, da consciência, de pensar, a gente vai erotizar uma criança, a gente vai trazer essa pauta para uma criança, a pauta do namoro. A gente vê ali que ela tem os olhos verdes, né? O menino canta dizendo, ela tem os olhos verdinhos. Então, hoje não cabe mais a gente fazer isso, e que bom, né? Porque o público que assiste, a criança, ela é altamente influenciável. Uma criança não tem o poder de discernimento, né? Então, ela vai replicar, ela vai repetir e ela vai achar normal, né? Aquilo está exposto. Então, aquilo deve ser um modus operandi. Então, agora, eu como criança, eu não me lembrava dessa propaganda, tá? Mas eu como criança, outras propagandas traziam para mim características que não eram para minha idade. E eu me lembro bem, assim, que eu passava o batom, tinha uma outra propaganda que a pessoa, se ela imitava a mãe, né? Então, eu acho que não cabe mais. Criança tem que ser criança. E ela tem que fazer coisas de criança. Agora eu vou... Paulo, você vê o comentário da Renata, digamos, ali a gente tem uma linguagem, um roteiro que, digamos, não cai bem hoje. Na realidade, isto existe e a gente não deve mostrar, ou, digamos, a publicidade ela deve refletir apenas aquilo que existe na sociedade. Você entendeu a pergunta? Entendi. Eu acho que tem duas formas de responder sua pergunta, principalmente porque é uma propaganda um pouco mais antiga, não é do nosso tempo, né? Então, como a Renata falou... Desculpa, na verdade, é do meu tempo. Do nosso tempo que eu digo atual, desculpa. Não é do meu tempo é dos também, dias de hoje. Dos dias atual, isso. Foi isso que eu quis dizer. Mas pensando na época em que esse comercial foi, o que me chama a atenção é que é um comercial que não é para a criança, né? Ele usa a criança para ser uma coisa agradável, uma coisa que chama a atenção da mãe, que principalmente naquela época do comercial era a principal shopper, né, desse produto. Então, faz uma linguagem que chama a atenção, de conquista a compradora, etc. e tal. Mas se a gente traz para o dia de hoje, com a compreensão que a gente tem hoje, a gente percebe que talvez os personagens, os meninos, talvez tenham a inocência dos meninos ali na faixa de 6, 7 anos que olha para alguém, não sei, como criança, não sei qual é a idade, que a minha filha tem 4 anos, eu não passei por isso, mas se a gente perceber as imagens, as meninas não são meninas, não agem como meninas na propaganda. As meninas têm comportamento de adulto, né? Que era muito a menina comum nessa época. Deitando para pegar sol, deitando ali. Então, acho que o grande problema que existia no passado e que hoje a gente fala muito, né? Deixa a criança ser criança, né? Eu acho que 90% desse briefing que foi usado, se transformasse para uma peça atualizada hoje, daria para ser feito. Porque basta você mexer em alguns comportamentos, deixa a menina ser menina, deixa o menino ser menino, que aí você teria a pureza das crianças. Que ela foi roubada, você tocou num ponto perfeito. Essa pureza, tudo isso poderia acontecer. Exato, né? exato. Mas não de uma forma... A ideia inicial poderia ter sido respeitada. Você deixa, então aí talvez o que nos dê essa sensação, digamos, de crítica, está na escolha da música. Porque a música fala do romance, a música fala do querer, a música fala do ela pode ser minha ou não. Sim. Se você não tivesse esta música,
troca a música e tem as mesmas cenas, talvez você não associasse essa coisa de romance, porque você tem crianças na diálogo praia. mais comum, Sim. né? Um diálogo mais natural entre dois meninos daquela idade. A gente Então, foi induzido, né, pela exatamente, música. A música nos exatamente, induz. Verdade. exatamente. É. Então, aí vem a minha conclusão. Na realidade, o problema não está na cena, está no áudio que foi usado e que gerou essa percepção de romance, quando na realidade aquelas cenas em si, sozinhas, não geram isso. Eu não sou publicitário, mas a escolha das músicas para uma peça, eu imagino que é muito importante, porque quando a gente escuta, traz memórias que a gente tem com aquela música, né? Então é isso, assim, a gente escuta aquela música, você não vai imaginar uma criança. E no caso dessa propaganda, ela é o fio condutor. A música Exatamente. é o fio Exato, condutor. Exatamente. E agora, então, como nós estamos, o tema hoje, como eu já disse para todos, né, é criança, usar criança dentro de uma peça publicitária, o que nós vamos agora abordar é uma das peças, eu diria, das 10 mais icônicas, famosas, premiadas de toda a história da publicidade brasileira. E nós vamos ver duas peças. Uma, as crianças, e eu já vou adiantar, as crianças da Parmalat, como mamíferos, que a peça se chamou Mamíferos, e depois as crianças crescidas, numa continuidade do trabalho da Parmalat. Vamos ver e depois a gente continua. O elefante é fã de Parmalat, o porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, um ursinho e um leão. O gato minha, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém seu filhote forte, vamos lá! Trate seu... Acho que já está na sequência. Cresceram. O elefante agora está grande. Sou eu. O porco cor-de-rosa e o macaco também estão. O panda e a vaquinha tomaram Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. Os mamíferos cresceram. Muito legal. Aí vocês vão me comentar agora qual foi o impacto que tiveram, porque a primeira peça das crianças, né, com mamíferos ali, ela ficou muito bem marcada, muito bem lembrada. A dos meninos já crescidos não ficou tanto na cabeça, mas ela existiu. Eu queria que vocês comentassem como é que vem essa solução dada pelos publicitários, né? No caso, a gente tem que lembrar a criação do Nizam Guanais. Como é que vocês analisam essa continuidade, a primeira e a continuidade? Vocês acham que fez sentido? Vocês acham que foi um bom uso, digamos, de crianças dentro da publicidade, sem nenhuma crítica? Olha, Mário, eu não conhecia a segunda, ou não me lembrava, mas a minha visão em relação à solução que foi dada, ela é genial. Para mim, ela é genial, porque você associa ao crescimento de crianças saudáveis, né? E adultos que, por conta, né, do consumo do leite Parmalat, cresceram felizes, saudáveis e lindos, enfim. Então, tem uma associação muito positiva. Então, eu achei bem bacana. Eu não conhecia, não me lembrava, mas eu acho genial. E você, Paulo? Eu concordo que foi genial em todos os aspectos, porque realmente a primeira, original, fez um sucesso sensacional. As crianças, na época, queriam as fantasias, né? Se vendia por aí as fantasias, então foi um sucesso astronômico. E resgatar isso alguns anos depois, eu achei genial em todos os aspectos, porque resgata a ideia de que o leite, você cresce e tal, mas você percebe que eles estão apresentando um novo produto no portfólio, né? Para pessoas crescidas, com, se não me engano, cálcio, alguma coisa que falou assim. Então, apresentam um novo produto de uma forma muito mais inteligente, trazendo... Na realidade, cresceu a linha de produto. Cresceu a tem produto, então tem pro intestino, né? tem uma conexão genial nisso, porque você chama a atenção
das pessoas, né, da memória no passado, então a pessoa está prestando atenção e ela está com aquela sensação gostosa da propaganda e ela vai prestar atenção numa nova linha de produtos que você está lançando. Então, é genial. É genial E você mesmo. está falando da memória, uma memória muito positiva, Muito, porque essa campanha, muito. ela foi um boom, né? Foi. E a gente gostava de assistir, né? Porque aqueles bichinhos, e aí as pessoas queriam comprar Sim. as fantasias, então eu achei genial, porque como é que eu vou chamar a atenção desses novos produtos? Eu vou voltar no meu grande sucesso, eu acho que Sim. de toda a história da Parmalat, para mim, essa Sem dúvida. eu não me lembro de Sem outra. dúvida nenhuma. Né? Então, o que a gente pode, então, concluir é que é muito simples você usar a criança dentro de uma peça sem necessariamente explorar coisas que sejam socialmente ou eticamente negativas. Eles usaram a criança como criança. Como Eles criança. deixaram as crianças ser criança, dando E cambalhota, dando rindo. cambalhota, fingindo que é o E leão, deixar a né? criança crescer. Exatamente. E deixar a criança crescer saudável. Isso, é perfeito. Então, aí a gente tem, naquele momento em que foi feita a primeira peça, a gente teve uma outra peça que utilizou crianças e que é interessante que ela, na minha visão, eu já vou antecipar, ela explora algumas coisas que eram muito presentes entre os garotos e que, de alguma forma, eu diria, até hoje faz parte do ideário dos garotos. Uhum. Só que era uma peça muito longa, e de quase 2 minutos, 2 minutos e meio, e eu fiz uma redução para 1 minuto e Sim. alguma coisa. Então vocês vão perceber que tem alguns cortes no meio. Mas essa peça estava toda baseada, 2 minutos e meio, em cima de comportamentos típicos de garotos e associando ao nome de um bombom. Vamos ver a peça e depois a gente continua e a gente compara com essas anteriores. Tá bom. I had the craziest dream last night, in love with me. I found your lips close to mine, so I kissed you, and you didn't mind it at all. When I'm away, say it and make my craziest dream come true. Bombons Garoto. Estes bombons ainda vão ajudar você a realizar seus sonhos, meu garoto. Bom, eu quero lembrar, vocês viram a peça, que ela tem uma associação dos bombons garoto com garotos e sonhos de garoto, idealizações, fantasias de garoto. Então, na realidade, se fez um alinhamento ali entre o produto e os garotos e os sonhos de garotos. E aí vem a pergunta, essa peça é da mesma época dos mamíferos, né, que a gente acabou de conversar. Como é que vocês analisam essa maneira de associar o nome do produto aos garotos e a uma fantasia dos garotos? Eu não gosto dessa peça. Eu acho que você pode associar a marca, a fantasia, que são muitas. Eu entendo que era uma outra época, um outro momento. Ela não cabe de maneira alguma nos dias de hoje, mas ela é uma peça que é muito induzida. Os takes, né, eles mostram o bumbum, eles mostram a menina de short, né, os takes, a filmagem do comercial, ela é muito provocativa nesse sentido. É claro que as mulheres, né, com esse perfil, estão no ideal dos homens até hoje, né? Mas eu acho que isso não deve ser estimulado, principalmente Você com falou crianças. homens ou dos garotos também? Dos homens e dos garotos, né? Agora, isso não deve ser estimulado ou mostrado. Eu acho que eles não foram muito felizes nessa campanha. E aí eu acho mais infeliz ainda a condução
da filmagem, né? Da Ela dá filmagem. um zoom ali, né, no seio, a outra está passando protetor solar, algum creme, aí dá um zoom ali, quer dizer, erotiza a propaganda, aí você tem uma criança de um lado e uma figura erótica do outro, né? Não casa, uma coisa não casa com a Tá, outra. aí eu pergunto, você concorda com ela? Concordo, é totalmente apelativo. Você tem elementos 100% Tá. apelativos. Até uma Ferrari aparece no comercial de um bombom. Agora, vamos pensar o seguinte, né? Você tem crianças, neste caso, né, foram, na época, expostas para uma peça comercial, foram expostas a uma situação erotizante. E como é que vocês veem isso hoje? Porque existem normas hoje, leis, né, que de alguma forma orientam a presença de crianças. Eu vou te dar aqui um exemplo. Se eu quisesse pensar num sonho de garoto hoje, para fazer uma peça dessa, eu poderia pensar em um garoto imaginando ser bombeiro, ser policial, ser Jogador de jogador futebol. de futebol. Ou seja, existem Aham. vários aspectos de sonho. Agora, essa questão do garoto ainda ver a menina com um certo apelo, vocês não acham que que a sociedade mostra para esses garotos leva a isso, independente da publicidade? A sociedade hoje não expõe os garotos a esse tipo de cenário e de contexto, e que leva, mesmo sem a publicidade usar essa linguagem, faz com que os garotos explorem a sexualidade muito cedo? Eu tenho dúvidas. Sinceramente, eu tenho dúvidas. Mas eu queria fazer só um comentário antes, né, que eu não terminei ali da primeira parte. Esse comercial, ele, na minha opinião, ele tem um erro mesmo na época que foi lançado. Porque eu acho que a ficha não cai, né? Assim, o garoto olhar para a caixa de bombom garoto como um meio de realizar o sonho que ele estava tendo. E o sonho e qual era o sonho? Uma mulher mais velha. Ele não tinha um sonho com uma menina da idade dele. E eu me Exato. lembro que esse comercial, é porque ele foi cortado. Tinha uma cena que era uma professora. Você chegou a ver ele inteiro, era uma professora, então ela debruçava para ajudar o Sim. aluno e todo mundo queria ver os seios dela, né? E dentro dessa mesma sala de aula tinha um que botava um espelho no chão para poder ver. Ela estava de saia. Então, assim, ele é errado do início ao fim. Então, o próprio argumento que ele diz, né? Esses bombons vão te ajudar a conquistar seus sonhos. A professora... É mentira. A ficha não caiu, não gerava esse impacto. Mas, voltando para a sua pergunta, acho que hoje em dia, eu acho que essa geração que está vindo... E aí eu não sou sociólogo para responder isso, mas eu tenho a sensação de que nós, pais, estamos criando com mais cuidado, e eu acho que os sonhos estão diferentes. Eu acho que eu vejo os meus alunos de sala de aula já não são crianças, são adolescentes, são quase adultos, né? 19, 20 anos, estão começando a vida adulta, e são sonhos diferentes, né? As pessoas já estão voltando a pensar em ser feliz, em ter famílias e nada tão superficial. Eu vejo uma mudança de sonhos. Eu, como minha função aqui é provocar, Sim. É arrumar confusão. Com vara curta? Aí eu vou dar um exemplo meu. A minha filha mais nova, anos atrás, quando estava na escola, nos seus 7, 8 anos, chegava em casa reclamando que tinha coleguinha da mesma idade que no intervalo queria abraçar e beijar. Coleguinha, portanto, é onde eu estou colocando. E você que tem uma filha de 4, daqui a pouco ela pode ter essa mesma questão. Você que tem um filho já adolescente, eu não sei se, quando ele era mais novo, como é que ele se comportava nesse sentido de, nessa idade que a gente viu, né? Ter impulsos, né, de querer beijar, abraçar. E mesmo sem ter noção clara do que é isso, mas vendo o que acontece na sociedade. Então, por isso que eu fiz aquela provocação.
até que ponto, mesmo que a gente esqueça que a publicidade seja feita e explore a criança dessa forma, até que ponto a gente não tem uma sociedade que leva os garotos e as meninas a esse tipo de comportamento? Eu acho que a gente está num outro momento, né? O início, né? O despertar. A iniciação. O despertar, não é o início, não. O despertar para a sexualidade, ele vai acontecer no menino, na menina, daqui a 30 anos, daqui a 100 anos. E isso é do ser humano, é biológico, né? Agora, a publicidade e explorar isso é diferente, né? Obviamente, meu filho chegou, sei lá, num determinado momento, ele queria, né, conhecer o corpo das meninas ali, sei lá, uns 6 anos, né? E aí ele estava muito curioso, Então ele tentava, ele às vezes pegava, assim, eu estava com um biquíni, né? Ele pegava, eu percebia que era uma coisa proposital. Aí eu conversava, mas o que você está curioso? O que você quer ver? Ah, porque eu queria ver e tal. Só que aí já tem o iPad, já tem o... Ele não tinha celular ainda, mas eu tinha um iPad. E aí eu vi ele fazendo os movimentos, aí eu fui lá no histórico. E aí ele já estava fazendo as suas buscas, né? Ele não tinha apagado, mas ele já estava fazendo as suas buscas. E aí eu fui conversar, falei, qual é a sua curiosidade, né? Eu acho que isso também é uma característica da nossa geração, porque eu nunca conversei nada a respeito de sexo, de curiosidade com os meus pais. Não tinha, eu não tinha essa abertura, não existia isso, né? Agora, em termos da publicidade, eu acho ela toda infeliz, porque vai existir isso para qualquer ser humano. Então, eu vou resumir, porque a gente está caminhando e eu quero ainda explorar mais uma peça. Nós temos um conceito de que o que a gente apresenta publicitariamente está mais ou menos alinhado com a cultura, os aspectos sociais, éticos, morais, em cada época, né? E o que a gente pode também pensar é o seguinte: existem questões sociais que a publicidade, que ainda que sejam reais, que existam, não cabe à publicidade explorar esse lado negativo, e sim tentar orientar o que é positivo para o desenvolvimento social. Sim. E agora eu vou para uma última peça. Essa não vai ter essa polêmica de sedução, não, mas é uma peça que ela nem é nacional, nem é brasileira, mas ela mostra um aspecto da criança muito interessante. Vamos ver e depois a gente conversa. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. And when you're laughing, oh, you're laughing, when the sun comes shining through. When you're crying, you bring on the rain. E então vem a questão, a criança nessa peça, ela está sendo criança, né? Isso. E a mãe, no caso, reconhece que está sendo criança, leva na brincadeira, porque o homo vai resolver toda a sujeira. Vocês gostaram dessa peça? Eu adorei. Eu adorei também. Eu gostei E conheciam ou não? Sim, eu lembro. Eu não me lembro também. Eu estou com problema de memória. Eu não lembro exatamente dessa peça, mas eu lembro que teve esse posicionamento, né? O se sujar faz bem. Esse eu me Da lembro. ONU, que se posicionou várias vezes. E eu acho sensacional, porque, como você falou, deixa a criança ser criança, traz os momentos do nosso dia a dia, né? Como pai de criança, e não precisa falar do produto homo, né? Porque, na verdade, é a consequência da roupa suja, da brincadeira, da felicidade da criança. Então, eu acho um posicionamento muito feliz da empresa, realmente. Então, a gente, dentro deste tema de hoje, em que quisemos trabalhar com a criança dentro da publicidade como personagem, a gente percebe que existe a condição, existe a possibilidade de sempre usar a criança positivamente, enquanto criança, sendo criança e explorando os aspectos positivos da criança, sem necessariamente colocar a criança real numa situação, eu diria, complexa, para que uma linguagem publicitária, quando usa sedução, por exemplo, ela está explorando a sexualidade
indevidamente para aquele indivíduo que ainda é jovem. Hoje a gente tem legislação que, de alguma forma, Exato. coíbe esse tipo de coisa. Gostaram do nosso debate? Tem alguma coisa a acrescentar? Eu acho assim, voltando aqui ainda para essa propaganda, o recado foi dado sem nada ter sido dito, né? Isso. Então, é maravilhoso, é genial, né? Vai acabar o programa, é isso? Está no finzinho. Que pena, porque assim, acho que a gente Tá tem bom. tanta coisa para explorar em relação à publicidade infantil, né? Muito legal vocês trazerem esse tema, porque não é só a publicidade feita por criança, mas também a publicidade que afeta as crianças também, né? É pena que acabou, porque acho que a gente podia conversar também sobre isso, que é um público, né, que ainda não tem um discernimento, tanto não tem discernimento quando ela faz, né, uma propaganda dessas, os pais também, acho que naquela época não tinham tanta consciência, quanto a questão de você ver produtos, né, e a criança do lado de lá, ela vai direto no pai, ela quer comprar aquilo, né, que é muito manipulável, né. Então esse tema assim da criança me... Sim, daria até outro episódio, né? Só daria para falar da outro publicidade episódio, destinada à quem criança. sabe a sugestão de vocês, Destinada para nós criança. abrimos. Daria outro papo, com certeza. E por falar em dá pano criança, pra manga. e por falar em criança, eu quero lembrar para todos vocês que esse QR Code que está aparecendo agora na tela, ele é para você fazer uma doação, o valor que quiser, uma doação para o Instituto Rogério Steinberg, que é um instituto que trabalha com crianças de áreas e comunidades carentes, que tem alguns talentos que devem ser desenvolvidos. O Instituto trabalha com crianças desde pequenas até o ensino médio, e explorando não é a palavra correta, mas desenvolvendo o talento que essas crianças têm. E aqui vocês podem fazer essa doação e contribuir com esse trabalho que é maravilhoso. Quero agradecer a atenção de todos, agradecer ao Paulo, a Renata, e conto com vocês para o próximo episódio, que é dessa série Publicidade no Tempo. Um grande abraço, carinho e até outro dia.